Olá, boa tarde para vocês. Então, meu nome é Maia Levin, a gente vai começar hoje nosso seminário virtual de hebraico. Eu vou fechar o microfone de todo mundo, mas hoje é um seminário que vai ser legal, vocês vão poder participar, então eu não vou ficar enchendo muita paciência de vocês hoje com os microfones. Só que eu queria pedir para vocês que quem está com a câmera ligada, para desligar a câmera. Vocês podem ver que quem tem no lado do nome de vocês uma câmerazinha verdinha, quer dizer que a sua câmera está ligada, porque quanto mais câmeras estão ligadas, mais devagar fica o programa para quem não tem uma internet é muito boa, e hoje, como a gente tem vídeos e outras coisas, então eu estou vendo aqui que a Ilza está com a câmera ligada, se você puder desligar, Ilza. Então é isso. Bom, alguns de vocês já me conhecem, mas o meu nome é Maia Levin, então eu nasci e cresci em São Paulo, eu estudei na USP e depois eu estudei aqui em Israel. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre Purim. Eu quero fazer isso usando algumas músicas, então eu espero que seja uma coisa divertida para vocês, porque a gente vai poder abrir então o microfone e cantar junto. Eu preparei alguns vídeos. Então, eu queria que vocês testassem o microfone de vocês hoje. Então, olhem só. Do lado do nome de vocês, tem um botãozinho vermelho, que ele deve estar vermelhinho agora. Se vocês clicarem nesse botãozinho, vocês vão ver que vai abrir o microfone de vocês. Vocês querem tentar fazer isso? Ok. Isso também? Áudio ok. Ok, então quando vocês clicam de novo, vocês fecham o microfone de vocês. Edmar, ok. Ok? O meu tá ok. Willis Bancos. Perfeito, eu já estou ouvindo várias pessoas. Perfeito. Então agora eu vou fechar o de todo mundo. Jackson. E aí, quando a gente for cantar, então a gente pode abrir e todo mundo cantar junto. Ok? Então, que músicas eu preparei para vocês, então? A festa de Purim, ela é comemorada no mês de Adar, então eu quero falar rapidinho com vocês sobre o mês de Adar. E eu preparei 4 músicas para vocês, espero que a gente tenha tempo de ver todas as músicas. E aí a gente vai ver qual é a tradução delas, qual é o significado delas, e depois a gente vai ouvir e cantar as músicas. Então, vamos lá, vamos começar? Então, a gente já tinha falado, na semana passada, a gente estava falando sobre os meses judaicos, e aí a gente falou de Tishrei. Aliás, alguém quer ler o nome desses meses aqui pra gente, em hebraico? Deixa eu ver se alguém tem na mão. Tá. Anirotzah. Ok, então você pode ler. Tishrei, Uhum. Rishon, Heshvan. Heshvan, Uhum. E o de baixo? Kislu, Kislev. Kislev, Uhum. Tevet, Tevet. Uhum. Shabbat, Shvat. Shvat, Isso. E? Adar. Isso, e Adar. Então, a gente já tinha falado desses 5 primeiros meses, obrigada, até na semana passada. E hoje, então, a gente vai falar exatamente sobre Adar, porque Purim é exatamente comemorado nesse mês aqui, no mês de Adar. E Adar, então, ele é o último mês na Bíblia. Peraí, que eu vou fechar agora o microfone de vocês. Enquanto eu estou falando, eu vou pedir para vocês manterem os microfones fechados. Então, Adar é o último mês na Bíblia, mas pela contagem dos meses, como a gente usa o calendário judaico hoje em dia, então vocês veem que, na verdade, na Bíblia, ele é o 12º mês, mas hoje em dia ele é o 6º, porque a gente começa aqui em Tishrei, seria o primeiro quando a gente tem Rosh Hashanah ou o Ano Novo Judaico, ok? Então, na contagem que a gente tem hoje em dia, que não
a mesma ordem da Bíblia, mas a gente começa a contar de outro mês, ok? Seria o sexto, mas na Bíblia, na verdade, ele é o último mês, ele é o 12º mês. E onde a gente consegue ver alguma coisa falando sobre Adar, então, na Bíblia, a gente vê aqui no livro de Esther, que é justamente o livro que conta a história de Purim. Então, tem alguém que quer ler esse versículo aqui de Esther pra gente, em hebraico? Vocês podem levantar a mão e eu abro o microfone de vocês. Aqui, o João. João, tudo bem? João Anildo, tudo bem? Você quer ler esse versículo? Eu não estou conseguindo ouvir o João. Tem alguém que quer ler esse versículo pra gente? Em hebraico? Marinete, você quer tentar ler? Tá me ouvindo? Tô sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Vou tentar ler. Ok. Ubshenei, Adar, Rodesh, Hu, Rodesh, Adar, Ishlosha, Asar, Yom, Bol, Ashar, Rigi, Devar, Hameler, Vedato, Lereaçot. Leasot. Então, olhem só. O Vishnaim Asar Chodesh, então no 12º mês, tá vendo? Como eu falei para vocês, na Bíblia, Adar é o 12º mês. Ele fala aqui, o Chodesh, ele é o mês de Adar. Beshlosha Asar, no 13, né? Yom, dia, então no 13º dia, no dia 13. Bo, nele, Asher e Guia, é quando chegou Dvar Amelech, a palavra do rei, Vedató, é a ordem dele, Le e Asot, para ser feita, para se executar. Então, aqui é o que a gente encontra, então, na Bíblia, onde a gente encontra esse nome do mês de Adar, ok? Aqui em Esther. Tem outros versículos, esse é um deles. E, então, em Adar a gente comemora Purim, que é uma das festas mais alegres que tem dentro do calendário judaico, e é sobre ela que a gente vai falar um pouco hoje. E aí era isso, eu queria então hoje fazer essa coisa diferente com vocês, porque no ano passado eu falei um pouco dos costumes dessa festa, e aí então hoje eu queria falar um pouco, mas ensinar para vocês algumas músicas. Então, primeira coisa que tem no Talmud, que é a tradição oral judaica, existe um provérbio, vamos dizer assim, que fala isso. Vamos ver se, aliás, em vez de eu ler, se alguém quer ler o que está escrito aqui em hebraico. Se vocês quiserem, vocês podem levantar a mão. Você consegue me ouvir agora? João Amildo, agora sim. Você quer ler então o que está Boa escrito tarde, aqui? Maia. Sim, Boa Maia, tarde. por favor, vamos tentar. Ok. Mishenichnas. Adar. Marbi. Isso mesmo. Então, olha só, eu vou ler devagarzinho aqui o que o João deu pra gente. Mishenichnas Adar. Marbin Besimha. Então, eu vou abrir o microfone de todo mundo. Se vocês quiserem, vocês podem tentar ler comigo. Então, peraí, em vez de abrir, eu fechei. Estou acostumada a fechar. Tá, eu vou falando devagarzinho, vocês podem ir falando comigo. Mishenichnas.
Mahbin, Beshimha. Isso mesmo. Quem quiser que não consegue ainda, que consegue acompanhar aqui embaixo. Eu escrevi aqui embaixo como que a gente... Vamos tentar de novo. Nas, Adar, Adar, As Adar, Beshimha. Arbin, Besimha. Tá. Simcha, Beshinha. Mesmo. Beshimha, Adar, Mahbin, Beshimha. Arbin Beshinha. Besimha. Ok? Não Beshim, Besimha. Então, que quando a gente tem aqui o pontinho do lado direito, isso aqui é um S de sapo. Ok? Vocês podem abrir o microfone de vocês, se vocês quiserem. Então, o que está escrito aqui, então? O que quer dizer isso? Mishenichnas Adar, Marbin Besimha. Alguém sabe? Simha, alegria, né? Simha é alegria. Ok, perfeito. Então, vamos escrever aqui. Simha, a gente descobriu que é alegria. Eu sei que quando chega Purim, tudo fica mais alegre. É mais ou menos essa tradução mesmo. Ô, Maia, Oi. a pronúncia certa é Purim ou Purim? Purim. Ok. Não, mas... Purim, não, pera. Purim. Purim. Não, Purim. É que, na verdade, depende um pouco, mas Purim. Purim. Então, alguém falou, quando chega Purim, né? Então, olhem só, na verdade, que esse provérbio fala mesmo é quando chega Adar. Estão vendo aqui, em verdinho, essa palavra aqui é Adar. E aí, o verbo que está aqui, esse Mishenichnas, na verdade, o que ele está falando aqui é quando entra. Então, como se estivesse falando assim, quando entra Adar, ou seja, quando começa Adar, Marbim aumenta, nós aumentamos. Marbim, Ok. então é aumentar. Isso, mas aqui, na verdade, se a gente fosse escrever em hebraico moderno, em hebraico bíblico, na verdade, a gente escreveria com M no final, mas aqui essa frase vem do Talmud em aramaico. Então, Marbim também com Nun, é como está escrito no Talmud. Mas se a gente fosse escrever, hoje a gente escreveria com M, né, com Mem Sofita aqui no final. Então, Mishenichnas Adar, desde que entra Adar, Marbim, aumentamos, Besimha, a alegria. Então, essa seria mais ou menos a nossa tradução. Desde que começa Adar, aumentamos a alegria. Então, Adar, esse mês em que a gente comemora Purim, é um mês festivo, é um mês alegre, exatamente porque Purim é uma das festas mais alegres que a gente tem. E a música que a gente tem, então, com esse provérbio, ela é bem facinha. Ela fica repetindo um tempo, Mishe, 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 e ela fala Mishenichnas Adar, Marbim Besimha. Então, vou colocar uma vez para a gente ouvir, depois a gente canta junto. Tudo bem? Vamos ver. Espero que vocês consigam ver. Deixa eu só fazer um teste aqui com alguém que já tinha falado comigo. O Eldio falou comigo, não falou, Eldio? Oi, Shalom. Oi. Você consegue ver agora uma tela que tem um filminho? Sim. Ok, Sim, então... estou conseguindo ver. Ok, eu vou colocar aqui o play. Eu espero que o play de vocês também toque o play de vocês. Vamos ver se também toca quando eu toco aqui. Eu não dá para ver. Dá pra ver. Dá pra ver. Vamos ver então. Vocês conseguiram? Vocês estavam conseguindo ver ou não? Não. Sim, não. tá tocando aqui. Sim. Eu sim. Ainda tá tocando ou quando eu parei parou pra todo Eldio, mundo? sim. Parou. Tem até uns bolinhos muito gostosos ali na mesa. Ok, então Não. vocês estão conseguindo escutar e quando eu parei parou pra todo mundo, é isso? Isso. Parou. Parou. Ok, então eu Só vou começar escutar. do começo de novo que eu tava... Isso, vamos escutar uma vez e depois a gente toca outra vez pra gente cantar junto, tudo bem? Não dá para ver aqui não. No Note Quem tá falando isso? O José Ribeiro? É.
Pode ser que seja algum problema na sua conexão, então, Ribeiro, porque se tem outras pessoas vendo, não é um problema aqui. Galaxy Note. Ok, então eu vou fechar o microfone de todo mundo e eu vou colocar uma vez então para a gente escutar. Vamos lá. Vocês conseguiram ouvir, então, a música? Estão preparados, então, para a gente cantar? Tem gente que pode ter que quem está no tablet ou quem está com problema de internet não está conseguindo escutar direito ou não está conseguindo ver direito. Pode ter alguns problemas mesmo. Então, vamos lá, vou colocar de novo para a gente cantar, então? Meu hábito não dá para nem ouvir. Então, vamos lá, eu vou colocar para todo mundo agora, ok? Pra gente cantar junto. Vamos tentar, então. Vamos lá. Alô? Alô? Chame, 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 nada. Marbi besingha, Mishne nada, marbi besingha. Marbi besingha. Marbi besingha, Marbi besingha. E aí, o que vocês acharam? Muito bom. Muito legal. Muito bom. Foi legal, né? Então é isso que a gente cantou agora. Desde que começa a dar, quando começa a dar, aumentamos a alegria. Mas peraí que eu não consigo ver nada. Inventei de colocar. Marbi besingha, Marbi besingha. Márcio, muito bom.
Adar, Luísa, Adar. em vez- Alô, alô? Ok. Então, essa foi a primeira música Alô, que a alô? gente viu. Alô? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação Alô, alô? a essa música? Elas são cantadas nas sinagogas? Essa música, na verdade, é uma música bastante de... Essas músicas de Purim, de Adar, elas são músicas mais de criança. Ah, tá. Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente faz... Deixa eu só fechar o microfone de todo mundo aqui. Vocês podem abrir, depois a gente vai fazendo perguntas. Alguém falou que adorou minha máscara. Ó, foi meu filho que fez essa máscara pra mim. Ele tem só 3 aninhos. Olha que linda. E... Bom, deixa ela aqui, senão eu não consigo enxergar. Então, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, em Purim, o Purim é meio parecido assim com Carnaval, mas é uma festa assim mais família, eu acho, do que é o Carnaval no Brasil. Ou que a gente vê na televisão sobre o Carnaval no Brasil, né? Porque no Carnaval também tem coisas para crianças e festinhas para crianças. Então, Purim tem mais a ver com isso, é uma festa mais família, assim. E que eu ia falar, já nem lembro mais. Então, é uma festa super alegre, é considerada a festa mais alegre que tem dentro do calendário judaico, e ela é comemorada no dia 14 do mês de Adar, então por isso que o Adar é considerado o dia assim, mais feliz. Esse ano, a gente vai comemorar, então, Purim no dia 16 de março, que é domingo que vem, ok? Por isso também o meu tema sobre essa aula sobre Purim. Tem mais alguém que quer... Alguém falou aqui, o Cleiton falou que que eu tinha que apresentar vocês pro meu filho, mas agora é muito tarde, já são quase 10 horas, ele está dormindo faz tempo. Então vamos lá, quem mais quer? Ela muda de data? Por que a Purim muda de data? Porque a gente não comemora Purim, a gente muda para não cair no... Não, pera, não muda de data, como assim? É dia 14 de... O mês de Adar, qual é o mês de Adar, né? Abril? Não. Não, depende, é fevereiro, março em geral, dia 14 de Adar, na verdade. Ok, Marinete? Não mudava. Não, é sempre dia 14, mas do mês de Adar. A gente já falou um pouco sobre o calendário judaico, nem sempre ele corresponde ao calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa. Oi, Edio. Só informando para ela aí que no calendário romano vai dar do dia 15 para o dia 16. Isso, vai ser o pôr do sol do Shabat que vem, né? Isso, dia 16, no domingo. Uhum. Ok, vamos ver quem mais está com a mão levantada para fazer uma pergunta. Francisco, tudo bem? Bom, Maia, o que realmente esse Purim comemora? Purim festeja, eu falei sobre isso numa aula anterior, a gente pode falar um pouquinho sobre isso hoje, mas Purim é a festa que comemora o fato de que está narrado no livro de Esther, ok? Então vamos colocar aqui o que está narrado no livro de Esther, que está na Bíblia, e o fato de que o Aman queria matar todo o povo judeu e ele não conseguiu. Então, é isso que a gente comemora, que não aconteceu esse incidente, esse fato. Isso, esse fato na história do povo judeu, exatamente. Ok? João, tem uma pergunta? Na verdade, não é uma pergunta, Maia. Eu só gostaria de ouvir você comentar um pouco mais a respeito das máscaras. Eu vejo aqui na tela de fundo que você colocou que o garoto está com outros temas, outras máscaras. Ele também está fantasiado. Outras fantasias, obrigado. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Ok, então eu vou comentar sobre isso, João, mas na próxima música, pode ser? Eu vou guardar essa pergunta, que eu quero falar sobre isso das máscaras. Maria, tudo bem? Maria Terezinha, tudo bem?
Não estou conseguindo ouvir. Então, vamos para a pergunta do João, então, que é sobre as máscaras. E aí, então, a gente chega na nossa próxima música. O nome da nossa próxima música é Hag Purim, como eu coloquei aqui, Hag Purim. Alguém quer ler a letra dessa música? Essa é a primeira estrofe dela, vocês podem levantar a mão. Deixa eu ver aqui. Eu não sei quem é, porque para mim aparece um número, 2903. Sou eu, Renata. Oi, Renata, então pode falar, pode ler. Hag Purim, Hag Gadol Layeladim. Mas Hot Rashanim Shir Verikudim. Você conhece essa música, Renata? Eu sou judia, eu sei a letra. Então, eu percebi que você sabe a letra, porque eu coloquei aqui, tem duas versões. Você leu aqui, Layeladim, que é o que você sabe, que devia estar escrito, mas aqui está escrito outra coisa. Tem duas versões dessa desculpa. música. Uma, eu pensei, nossa, como que ela leu errado e acertando, só pode ser que você conhece a música. Então, Hag Purim, é a festa de Purim, uma festa de Purim. Hag Gadol, uma grande festa, Gadol é grande. Layehudim. Layehudim, que é para os judeus, mas em algumas versões, aqui está escrito crianças, Layeladim. Tem essas duas versões mesmo, Renata. Então, pode ser Yehudim, judeus, ou pode estar escrito Yeladim, que é criança. Crianças. Ok? Top. Então, Hag é festa, é uma festividade, uma festa Hag. A gente tem aqui Hag de Purim. Hag Gadol. Então, Hag de novo é festa. E Gadol, alguém sabe o que é Gadol? Grande. Gadol é grande, exatamente. Então, uma grande festa para os judeus ou para as crianças, dependendo da versão que a gente vai escutar. Grande. Maserot, o que são Maserot? O João tinha me perguntado, eu estou com uma Maserá agora. Então, máscara. Isso mesmo, então Maserot é o plural. Agora isso aqui na minha cabeça. Deixa eu escolher outra cor aqui, rosa. Então, Maserot são máscaras. Ra'ashanim, na verdade, são matracas. É uma matraca. Então, a gente já vai falar sobre isso também. Ra'ashanim, então eu vou colocar aqui matraca, em verde. Ra'ashanim, matracas. Na verdade, está no plural. Vamos colocar um S aqui, onde eu esqueci. Shir, o que é shir? Alguém sabe? Música. Shir é música, isso mesmo. Perfeito, Renata. Shir é música. Rikudim. O que é Rikudim? Ou Rikud? Dança. Dança, perfeito. Aqui, mas aqui está no plural, então danças, ok? Shir, música, Rikudim. Então, o que essa estrofe está falando? Hag Purim, a festa de Purim. Hag Purim, a festa de Purim. Hag Gadol, uma festa grande. La Yehudim, para os judeus, ou La Yeladim, para as crianças. Maserot, máscaras. Ra'ashanim, matracas. Shir, música, Verikudim, e danças. Então, o que tem a ver Maserot? O que tem a ver essas máscaras? Um dos costumes que a gente tem em Purim é se fantasiar. E por que a gente se fantasia? Porque quando a gente lê, um dos motivos disso é porque quando a gente lê a Megilat Esther, quando a gente lê o livro de Esther, tem várias coisas que elas estão escondidas. Então, ou que elas parecem ser uma coisa e, na verdade, elas são outra. Então, por causa dessa interpretação, é que a festa de Purim, então, é uma festa de fantasias e as crianças costumam se fantasiar e usar máscaras, exatamente por causa disso, porque no livro de Esther, então, tem uma das coisas interessantes sobre esse livro, é que o nome de Deus não aparece nenhuma vez. Esse é o único livro da Bíblia que o nome de Deus não aparece nenhuma vez. Uma das explicações, tem várias explicações para isso, uma das explicações é que é como se, quando a gente lê o livro, parece que tudo, por acaso, aconteceu isso, por acaso, a Vashti foi chamada para o banquete
e ela se recusou a vir. Por acaso, a Esther foi eleita a próxima rainha. Por acaso, o Mordecai escutou que estavam tramando matar o rei. Por acaso, o rei um dia não conseguiu dormir. E a gente vê esse monte de por acaso, por acaso, por acaso. A gente consegue perceber que, na verdade, já estava tudo planejado. Era como se já tudo tivesse planejado por Deus. Então, por isso é que tem essa coisa das máscaras. Os Rashanim, essas matracas, que tem aqui uma delas, que é um negocinho assim, que você gira e faz barulho, uma matraca mesmo em português. É porque, então, quando a gente está lendo, a gente faz uma leitura pública do livro de Esther nas sinagogas, e toda vez que aparece o nome de Aman, que é o nome do malvado, a gente faz barulho. Porque é como se fosse para apagar o nome dele. Então, toda vez que alguém, vocês imaginam isso, a bagunça que são nas sinagogas, toda vez que alguém está lendo, então tem alguém lá que está em pé, que está lendo, e está todo mundo sentadinho, bonitinho, ouvindo a pessoa ler o texto da Bíblia, e aí de repente ele fala, mano, e todo mundo faz um monte de barulho. Eu não posso ficar fazendo muito barulho aqui, porque o meu filho está dormindo. Mas então é bem bagunçado mesmo. Shir, música, verikudim, são música e danças, porque são coisas alegres que a gente tem nessa festa. Ok? Essa é a primeira estrofe da música. Ela tem mais alguns pedaços. Então, festa de Purim, festa de Furim, uma grande festa para os judeus, máscaras, matracas, música e danças. E a outro pedaço que a gente tem dela é esse daqui. Alguém quer ler pra gente? Deixa eu ver, o Cleiton tá com a mão levantada. Cleiton, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Maia. Vou tentar. Você quer ler, então? Sim, quero ler. Ava nari Banim. Bara Ashanim. Isso. Então, Ava Narisha. Hava é vamos. Narisha, vamos fazer barulho. Rash, rash, rash. Esse rash, 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 na verdade, é uma onomatopeia. A palavra rash também é barulho. É como se for, vamos fazer barulho. Bum, 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 alguma coisa assim. Bara Ashanim com as matracas. Eu queria fazer uma pergunta. Eu já vou abrir para pergunta, tudo bem, Cleiton? Só um segundinho. Então, Havanarisha, vamos fazer barulho, Rash, 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 Barashanim. Essa é a segunda estrofe. Depois a gente tem uma terceira parte. Tem alguém que quer ler essa terceira parte? Deixa eu ver. Maria Terezinha, tudo bem? Você está me escutando? Não estou conseguindo ouvir a Maria. João, você quer ler? Vamos novamente tentar um pouco mais. Vamos lá. Ok. Hag Purim, Hag Purim. El Ve Shalehum Manut. Mahmadim Mantakim Metek Mikdanote. Isso mesmo. Então, Hag Purim, a festa de Purim, a festa de Purim. Ze el Ze, então, Ze el Ze seria literalmente este para este. É o jeito que a gente fala um para o outro, ok? Em hebraico. Sholhim, então, Sholhim enviam. Manot. Manot também é outro dos costumes que a gente tem em Purim, é Lishloach, enviar Manot. São presentes de Purim, que na verdade esse presente é sempre comida. Ok? Que é uma das coisas, na verdade, que está escrito no finalzinho do livro de Esther. Ele fala que é uma das coisas, então, que a gente tem que fazer é enviar presentes uns para os outros e enviar presentes para os pobres. Então, a gente manda, em geral, assim, cestinhas com algumas comidinhas. Mahmadim. Mahmadim são coisas preciosas, coisas mamtakim, doces. Metek, Migdanot também são doces gostosos, ok? Doces deliciosos, alguma coisa assim. Ok? Então, a gente tem aqui
Hag Purim, festa de Purim, festa de Purim. Ze el ze sholhim manot, mahmadim, mamtakim, metek, migdanot. Então vamos lá, eu vou abrir o microfone de todo mundo, a gente vai tentar ler primeiro, e aí a gente vai ouvir a música. Tudo bem? Então vamos tentar, eu vou abrir aqui, vou abrir o microfone de todo mundo. Vou tentar ler aqui. Hag Purim, Yehudim. Shanim. Verikudim. Hazanarisha. Narisha. Ashanim. Isso mesmo. Agora eu vou fechar o microfone de todo mundo para a gente ouvir uma vez essa música. E depois a gente canta de novo. Ok? Que ela é mais rapidinha assim. Então, vamos lá. Mas ela é curtinha, então a gente pode ouvir ela várias vezes. Vamos. Vocês conseguiram ouvir? Vamos tentar aqui. Vocês podem abrir o microfone de vocês, quem quiser cantar. Meu tablet não dá suporte. Nem para áudio, nem para vídeo. Então vamos lá. Então eu vou colocar de novo para a gente cantar junto, ok? Todo mundo preparado? 1, 2 e já! Purim, Purim. E aí, vocês gostaram dessa música? Não. Quer cantar ela de novo, que ela é curtinha? De novo? De novo. Sim, bota lá, mais uma vez. Então vamos lá, mais uma vez.
Essa música também? Vamos lá, eu vou deixar vocês fazerem algumas perguntas. Agora a gente canta de novo. Então, eu não sei, Renata, você tá com a mão levantada, você esqueceu de abaixar ou o quê? Não, ok, deixa eu ver quem mais tá com a mão levantada. Cleiton, tinha uma pergunta? Você estava explicando a respeito do Esther, que não aparecia o nome de Deus. E aí você não concluiu a sua explicação? Ok, pode ser que eu estava pensando em outra coisa, então eu não concluí, desculpa. Então, que não aparece o nome de Deus. Eu concluí, não falei disso, que não aparece o nome de Deus, então fica parecendo que, tipo, que Deus tem a ver com os acontecimentos, fica parecendo tudo por acaso, mas quando a gente lê, a gente percebe que sim, foi uma coisa que Deus ordenou, que não foi por acaso que a rainha Esther chegou a ser rainha, não foi por acaso que o Mordecai salvou a vida do rei, que no final, assim, tudo se encaixa e a gente consegue ver o dedo de Deus, vamos dizer assim, na história. Ok? Então, essa é uma das ideias por trás das máscaras. É isso, essa coisa uma coisa parecer, agora eu pareço, não sei exatamente do que é essa máscara, mas eu pareço alguma coisa, mas de verdade eu tô aqui por baixo da máscara. Essa é a ideia do livro de Esther, ela tem bastante disso. Parece ser uma coisa, parece tudo por acaso, mas por baixo, se a gente olhar direito, tem o dedo de Deus. Um drama profético. Tudo que tinha que acontecer já estava escrito para acontecer, então não como se alguma coisa tivesse por trás disso. Mas a ideia que eu queria saber é exatamente porque não aparece o nome de Deus no livro. Isso eu não entendi. Por que não aparece o nome de Deus no livro? Tem várias explicações. Uma das explicações mais práticas, então, Cleiton, é que o livro de Esther, na verdade, ele foi escrito para ser uma carta, para contar o que tinha acontecido. Quando eles estavam escrevendo o Mordecai, pela tradição judaica, quem escreve o livro de Esther é o Mordecai. Ele, pela tradição judaica, então nem sempre a gente está falando de alguém que está pensando, então eu vou agora escrever um livro que eu quero que faça parte da Bíblia. Então ele está escrevendo, o que ele está escrevendo? Ele está escrevendo uma carta para os outros povos, para os outros judeus, para contar, olha só que grande milagre aconteceu aqui com a gente. E essas cartas, elas têm o perigo de serem perdidas, de serem rasgadas, de acontecer alguma coisa com elas. E dentro do judaísmo existe toda uma problemática de quando alguma coisa tem o nome de Deus escrita, não pode rasgar, não pode entrar no banheiro, não pode um monte de coisa. E um pergaminho que tem o nome de Deus escrito, por exemplo, a gente não pode jogar ele fora, ele tem que ter um tratamento todo especial. Então, uma das respostas práticas para a sua pergunta, uma das respostas que existem, é isso, é que o nome de Deus não está escrito porque esse livro foi feito para ser uma carta, para ser mandado de um lado para o outro. Então, quando Mordecai já escreveu, ele já escreveu tendo isso em mente. Ok, obrigado. Ok? Deixa eu ver. Cleide, tem uma pergunta? Sim, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Em relação à festa de Purim, a gente pode afirmar que é uma celebração de alegria, de contentamento? Com certeza. Uhum. Essa é a dúvida que eu tinha. Obrigada. Não, com certeza. É considerada, inclusive, a festa mais alegre, mais animada do calendário judaico. Eldio, tudo bem? Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta, professora. Segundo os historiadores, esse fato aconteceu no ano 485 ou 465 antes da Era Comum. Qual é o país que era aí?
que hoje a gente... Seria o Irã? É o Irã, isso, a Pérsia. Uhum. Ah, tá. Uhum, essa aí. Ok, imagina. Jefferson, tem uma pergunta? Boa tarde a todos. Consegue me ouvir? Estou te ouvindo, Jefferson. Ok. Voltando um pouquinho no livro de Esther, quando você fala que não tem... Olha o menino na geladeira de novo. Peraí. Vou fechar o microfone de todo mundo, Jefferson. Vamos abrir o seu de novo. Peraí. Ok, que tá vindo barulho aqui de um monte de lugar. Cadê o Jefferson? Jefferson! Aqui. Oi, Jefferson. Ok. Voltando no livro de Esther, quando a gente diz que é o único livro que não tem o nome de Deus, seria o nome em si ou o falar de Deus? Não tem nenhuma menção a Deus no livro inteiro. Nem de Deus, nem nome. Nenhuma menção de Deus. Se você lê o livro, você vê que não fala de Deus. Deus não é lembrado. Tanto que existe essa pergunta. Se não se fala de Deus no livro de Esther, inclusive no final, enfim, o Mordecai não agradece a Deus, não se fala. Deus não é o tema. Não aparece nenhuma vez o nome de Deus, a palavra Deus, nada relacionado com Deus. Nenhuma menção mesmo. Tá. Ok, obrigado. Imagina. Mas também outra coisa que tem a ver com as máscaras, mas isso já é um estudo mais difícil de a gente fazer, tem que ter muito mais tempo, enfim. Existe uma explicação que fala que todas as vezes que a palavra Melech, que a palavra rei, aparece como um substantivo definido, ou seja, Amelech, o rei, e não simplesmente o rei, então a gente pode entender que está falando de Deus. Tem alguns comentaristas que eles vão explicar cada uma das vezes que está falando do rei Ahasverosh, por exemplo, como que a gente pode entender que pode estar sendo feita uma menção a Deus. Mas, de verdade, isso é uma interpretação que tem que forçar um pouco a barra para essa interpretação, ok? Não é uma coisa simplesmente que a gente lê e vê, tá bom, está falando de Deus. Não é, a gente consegue ler, se vocês pegarem mesmo em português e lerem os 10 capítulos do livro de Esther, vocês vão ver que não fala, até a gente fica nesse estranhamento, assim, por que esse livro está na Bíblia? Márcio, nosso cantor. No caso, o Narisha, ele quer dizer, no caso, o barulho, festejar. Quando a Narisha... Esse Narisha é vamos fazer barulho. Esse num aqui é de nós. Ele vira um verbo aqui, na verdade. Rava é vamos e Narisha é nós faremos barulho, alguma coisa assim. Ele pode ser traduzido, então, interpretado como festejar, vamos festejar, ou no caso, o barulho literal? Pode ser uma baguncinha, assim, uma festa de baguncinha, sim. Tipo Hava Nagila. Não, mas aí Hava Nagila é outra coisa. O Nagila é outra palavra. É a mesma construção. Você percebe que tem o Hava, e tem esse Na, e tem esse final A também. Na verdade, tem o Hava, tem esse Na, e tem o A no final. A construção é a mesma de Nava Hagila. Mas aqui está falando de barulho. Entendi. Esse barulho seria quando falamos o nome de Raman, né? Aí fazemos bastante barulho, é isso? Isso, essa é a ideia. Ok? Mas é isso mesmo. Peraí, que vocês ficam abrindo o microfone. Ok, mas é isso, Márcio. Tem outra pergunta? Não, é só isso mesmo, obrigado. Ok, mas é isso, perfeito. É a mesma estrutura, deixa eu ver quem mais aqui. Tem mais alguém comentada. Sandro, tudo bem? Shalom, Amorá. Comentando sobre esse livro, que por não conter o nome de Deus, até alguns líderes religiosos consideram um livro histórico e não teológico, não inspirado por Deus. Né? Só um comentário sobre esse assunto. E eu queria aproveitar e fazer 2 perguntas, Maia. Essas canções são canções folclóricas? Sim.
E outra pergunta, como você está citando, estamos citando que o livro não contém o nome de Deus, existe a possibilidade futuramente de você fazer esse estudo do nome de Deus nos próximos seminários? Eu já fiz algumas aulas sobre o nome de Deus. Tem gravação no YouTube. Eu vou procurar então. Eu vou procurar que eu iniciei o hebraico faz mais ou menos 30 dias, então agora que eu estou me aprofundando com você. Legal. Então, como a gente fala em hebraico, peraí, vou escrever aqui para você. Eu gosto muito dessa palavra em hebraico, que é beatzlacha. Beatzlacha. Beatzlacha em hebraico quer dizer literalmente, quando que a gente usa? Primeiro vamos fazer assim. Quando que a gente usa? Quando usamos essa palavra? A gente fala beatzlacha quando a gente quer dizer boa sorte. Só que o beatzlacha não quer dizer boa sorte, beatzlacha quer dizer com sucesso. Então, acho muito mais legal, na verdade, em hebraico, desejar. Quando a gente deseja sorte para alguém, né, sorte nos estudos, não sei, né, se dê bem nos estudos, alguma coisa assim, mas beatzlacha, com sucesso. Então, beatzlacha para você, Sandro, nos seus estudos de hebraico. Toda. Ok, então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar de novo as duas músicas que a gente já sabe, e aí a gente aprende uma terceira, tudo bem? Então, vamos lá. Cadê? A primeira era aquela Mishenich Nasadar, Marbim, Besimha. Então, vamos lá, vou abrir. Se vocês quiserem, vocês podem abrir o microfone para cantar. E, peraí, eu vou arrumar minha máscara aqui para conseguir enxergar. Então, vamos lá. Alô? Bravo! Então agora a gente vai ver a outra música, que era aquela Hag Purim, Hagadol, Leyehudim. Vamos lá. Ei, legal. Então a gente já sabe bem duas músicas. Ok. Vamos partir para a terceira.
O Sandro falou, vamos produzir um CD. Então, cadê aqui? O Márcio que vai ter que cantar junto com a gente. Ele vai ser o... Como é que fala? Aquele que canta sozinho, assim, aí só tem o coro atrás? O solo, o back vocal. Exatamente. O Márcio vai ser Maia, o Maia, existe uma expressão muito usada aqui, que é o Shalom Lachema, que diz que é paz e prosperidade. Isso faz algum sentido para o judeu? O judeu usa essa... Isso mesmo, é assim que eles falam. Shalom Lachema, Kadosh. É isso que eles falam. Então ele diz que... Para mim não faz o menor sentido, mas espera aí, vamos dar um grito aqui para o meu assessor. O povo fica falando, não sabe o que diz, né? Eu perguntei aqui para o meu assessor de assuntos hebraicos. Ele falou que nunca ouviu falar disso, não. Para mim é muito estranho. E se ele nunca ouviu falar também... Os pastores, vamos dizer assim. Os pastores aqui usam muito, somente o povo da prosperidade, usa muito essa coisa, Shalom Lachema Kadosh, paz e prosperidade. Ele diz uma coisa, Kadosh para mim é santo. Shalom é paz, okay. Né? É um cumprimento também. Agora o Lachema, eu não sei de onde eles tiraram isso daí. Mas tudo bem. Vem de Roma. Olha. Vem de Roma. É verdade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Olha só. Lachem quer dizer vocês. Então, por exemplo, um sim seria um jeito de cumprimentar alguém. Seria dizer Shalom Lachem. Ok? Não Lachema, Shalom Lachem. Shalom Lachem é oi para vocês. Isso, paz para vocês. É um jeito assim meio de pessoas mais velhas falarem. Mas tudo bem. Não é mais... Tá, pode ser mais culta, vamos deixar assim. Agora, Kadosh, nesse caso, nessa frase, se a gente usar Shalom Lachem, que é o que eu estou entendendo, seria o nome da pessoa. É como se, em vez de eu te falar, por exemplo, se eu estou falando com o Márcio, certo? Como eu estou falando com uma pessoa só, então eu falo Shalom Lecha Márcio. Assim que eu posso falar para você. Shalom Lecha Márcio. Então, se você me responder Shalom Lach Kadosh, ou Shalom Lachem Kadosh, eu entendo que você está dizendo que o meu nome é Kadosh. Eu vou te corrigir e falar, não, Márcio, eu sou a Maia. Entendi. Perfeito. E é o que eu estou entendendo. Pode ser que seja alguma outra coisa que a gente não entendeu. Entendi. Obrigado. Toda. Ok? Imagina. Oi, Renata. Beatzlahá, como em hebraico se escreve Beit, Ain, Shin, Lamed, Vehet. Não. Eu já vou escrever para vocês em hebraico. Eu vou mandar para vocês no chat, porque eu vou falar qual é o problema. Tem esse programa aqui, ele não sabe, na verdade, hebraico direito. E eu vou tentar mandar para vocês. Eu vou escrever, mas é que pode ser que para algumas pessoas ele apareça de ponta cabeça. Mas eu vou escrever para vocês. De ponta cabeça não, de trás para frente. Então seria Beit, Rei, Tzad, Lamed, Het, Het e Rei. Toda moral. Ok? Imagina, Renata. Aqui eu escrevi em verdinho, então, que eu tinha escrito antes aqui em rosa. Beatzlahá. Então, a gente vai ver agora uma outra música. Essa música também é bem legal. O nome dessa música é Shoshanat Yaakov. Então, alguém quer ler a letra dessa música pra gente? Deixa eu ver, o Antônio está com a mão levantada. Você quer ler, Antônio? Quero ler. Ok. Shoshanat. Opa, peraí. Antônio, está com a gente? Estou. Ok. Então, Shoshanat Yaakov. Shoshanat Yaakov. Selahá. Yeshemehá. Yiratam. Yahad. Yehelet. Mordecai. Então, vou ler devagarzinho.
O que o Antônio leu pra gente? Shoshanat Yaakov Sa'ala Vesamecha Birotam Yachad Tchelet Mordechai. Então, Shoshanat Yaakov, Shoshana é rosa. Aqui, Shoshanat Yaakov, quem está estudando hebraico consegue perceber que tem esse at aqui no final, é um construto. Então, é a rosa de Yaakov, a rosa de Jacó. E isso é uma expressão para falar os filhos de Yaakov, ou seja, os israelitas, ok? Então, Shoshanat Yaakov, Sa'ala Vesamecha. Então, ela estava, os filhos de Jacó, né, os israelitas, eles estão felizes. Sa'ala é felizes e Sameach, na verdade, também é felizes. São duas palavras diferentes, talvez a gente possa traduzir alegre e feliz, ok? Usar duas palavras, mas são sinônimos. Bir otam, então, ao ver eles, Yahad, juntos, ao vê-los juntos. Tchelet Mordechai, aqui não está escrito as roupas de, mas seria isso. Tchelet, as roupas azuis, de Tchelet é azul celeste, e Mordechai é o nome do Mordechai que aparece na história. Então, a gente tem aqui Shoshanat Yaakov, Sa'ala Vesamecha, Bir Otam, Yahad Tchelet Mordechai. E a segunda parte dessa música, alguém quer ler essa segunda parte? Vocês podem levantar a mão, deixa eu ver. João, você quer ler? Novamente eu, Maia, obrigado. Teshuatan, Yata, Laneta, Tikivatan, Vikol, Dor, Vedor, Baruch, Mardecai, Yehudim. Uhum. Perfeito, mas aqui é Mordechai, ok? Porque quando a gente tem, apesar que essa vogal aqui, a maioria das vezes ela é um A, mas quando ela está numa sílaba assim, que ela é fechada, consoante, vogal consoante, e ela não é a sílaba tônica da palavra, então a gente lê como O. Tem que ter essas duas coisas, ok? Consoante, vogal consoante, e se é uma sílaba átona, então a gente vai ler como O. Então, Mordechai. Tudo bem? Então, eu vou ler devagarzinho aqui o que o João leu pra gente. Teshuatam Aita Lenetzach. Então, Teshuá tem a ver com salvação, com Yeshua, certo? Com salvar. Aqui essa raiz, Shua, é de salvação. Então, Teshuatam, a salvação deles. Aita era Lanetzach. Aqui, na verdade, se vocês iriam escrever errado, eu corrigi agora. É Lanetzach. Escrevi aqui embaixo Lanatzach, está errado, é Lanetzach. Lanetzach é para sempre. Então, a salvação deles sempre foi. O que sempre foi a salvação deles? Tikvatam, a esperança deles. Bechol, em todo. Dorvador, em toda geração e geração, ou seja, em todas as gerações. Baruch, abençoado, Mordechai, a Yehudi, o judeu. Então, a gente tem aqui várias palavras, a gente viu que a gente tem aqui esse Shua, que tem a ver com salvação. Várias palavras aqui interessantes. Dorvador é uma expressão que se usa muito, que é de geração em geração, é um jeito de falar também para sempre, ou em todas as gerações, ok? Geração em geração. Baruch é uma palavra
bem conhecida. Baruch é abençoado. Mordecai é o nome do Mordecai. A Yehudi é o judeu. Ok? Um judeu. Então, a gente tem aqui, Teshuatam Aita Lanetzach, a salvação deles sempre foi. Tikvatam Bechol Dor Vador, a esperança deles de geração em geração. Baruch Mordecai, abençoado é Mordecai, a Yehudi, o judeu. Então, vamos ler aqui, todo mundo junto, a letra, e aí a gente vai cantar, tudo bem? Eu vou abrir, então, quem quiser, vocês podem abrir. Ok. Então, vamos ler juntos. Shoshanat Yaakov, Alá Vesamecha, Otam Yachad, Techelet Mordechai. Isso. A Renata, você que perguntou sobre roupas? Isso. Tá, a palavra roupas não está aqui, na verdade. Dá pra gente entender. Está escrito aqui literalmente juntos, alvelos, juntos, os azuis de Mordecai, ou o azul de Mordecai. A gente entende que são as roupas azuis de Mordecai por causa da história de Esther, quando fala que o Aman teve que vestir a roupa azul do rei no Mordecai, a roupa Tchelet. A Tchelet vem de... Tchelet é azul celeste. Tchelet é uma cor, é azul celeste. Entendi. Ok? De verdade, Tchelet, ok, vou escrever aqui. Tchelet é a cor azul celeste. Opa, eu estou escrevendo errado. É a cor azul celeste. E se a gente vê no livro de Esther, é a cor da roupa do rei que o Mordecai veste, que o Aman é obrigado a vestir o Mordecai. Entendi. Ok? Então, Shoshanat Yaakov. E a segunda parte é Teshuatam Aita Lanetzach. Teshuatam Aita Baruch Mordechai Hayehudi. Baruch Mordechai Hayehudi. Isso, então vamos lá. Eu vou fechar o microfone de todo mundo para a gente primeiro escutar essa música. E aí depois a gente canta todo mundo junto. Vamos lá. Ok, então agora quem quiser pode abrir. E também, se virem bem curtinha, bem facinho, dá pra gente cantar todo mundo junto. Então, vamos lá. Mordechai,
Legal. Vocês querem de novo essa música? Pode ser. Sim. Vamos lá, então. Bota aí. Ok, e aí, gostaram dessa música também? Show. Legal. Nós gostamos. Bem legal. Então, ok, vamos abrir agora para perguntas, e aí a gente parte para a nossa última música, e aí a gente canta tudo de novo, para a gente rever aqui as 4 músicas. Legal, a gente trabalhou bem hoje. Vamos lá, Renata, você quer fazer uma pergunta? Lanetzach sempre foi? Não tô escutando. Peraí. Netzach é para sempre. Tá, entendi. Ok? Então, Aitá, o verbo, Teshuatam, a salvação deles, Aitá era Lanetzach, para sempre. Mas aqui não faz sentido a gente falar. A salvação deles sempre foi. O que sempre foi a salvação deles? A esperança, Tikvatam, Bechol Dor Vador, que eles tinham de geração em geração. Bem? Imagina. Vamos ver, a Renata tinha essa pergunta. Quem mais tem pergunta? Vocês podem levantar a mão. Deixa eu ver. João, você tem uma pergunta? Um comentário, Maia. Okay. Eu acho que o Márcio já tem um CD. Porque tenho não, tô aprendendo junto com você. Vai que enganou a gente. E a outra preocupação é com o garoto da geladeira. Tiraram ele de lá? Que garoto da geladeira? Perdão, Maia, obrigado. Que garoto da geladeira? Alguém comentou aqui, tira o garoto da geladeira. Tem um menino numa geladeira. O menino de lá. Isso. Perdão, mas é que aí tá calor, gente. Deixa o menino na geladeira, então, coitado. É que ele é liberal. Não tem ar-condicionado na casa dele e quer tirar o menino da geladeira. Pobrezinho. Obrigado, Mar, desculpa. Imagina, João. Maria, você quer fazer uma pergunta? Maria? Maria tinha reclamado comigo que eu não tinha deixado ela falar, mas eu não consigo escutar, Maria. Saulo, você tem uma pergunta, um comentário? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Ok. Eu só te pedi uma gentileza, você podia contextualizar essas ilustrações, que são meras ilustrações e estão relacionadas com o texto. Eu tentei, de alguma forma, relacionar as ilustrações. Então, por exemplo, aqui é uma ilustração do Aman carregando o Mordecai no cavalo do rei, com as roupas do rei, a rainha Esther, também o rei Ahasverosh, que tem uma hora que ela se aproxima dele e ele estende não sei como que é o nome disso aqui. O cetro do rei, isso, porque o Mordecai, né, fala para ela, você tem que ir lá falar com o rei. Ela fala, mas se eu for lá e ele não tiver me chamado, eu posso morrer. Aí o Mordecai dá uma bronca nela e fala, você não quer ir? Não tem problema, Deus vai salvar a gente de qualquer jeito. Você que não vai ser salva se você não ajudar. E aí ela vai falar com ele e realmente o rei estende o cetro para ela.
enfim, tem a ver as ilustrações aqui, mas Tá, obrigado. Só de uma maneira curiosidade. geral Obrigado. aqui. Imagina. E aqui também, isso aqui é um pergaminho de uma... Ah, mas isso aqui é a próxima música. Eu não mostrei para vocês. Aqui também, esse daqui, se eu não me engano, esse aqui é um quadro do Rembrandt, que é de Esther também. É um quadro famoso esse aqui. Tá joia. Ok? Ok. Então, Maia, oi. Maia, como é que a gente encontra essas músicas? Tem para baixar, Ótima, comprar? excelente pergunta. Então, tem essas músicas, na verdade, deixa eu escrever aqui para vocês, elas fazem parte, então, de uma coletânea de músicas para crianças. Então, o nome do CD, eu escrevi quando a gente está na EMEA Shirim, peraí, deixa eu escrever aqui. Shirim Rishonim. Algumas dessas músicas estão no primeiro CD, na verdade são 4 CDs. Então tem 100 músicas nos 2 primeiros CDs e tem 100 músicas nos 2, na parte 2, vamos dizer assim. Então tem, peraí, deixa eu fechar aqui o microfone. Tem, então, algumas músicas que são da primeira parte, tem algumas que são da segunda parte. E dá para baixar isso pelo iTunes, por exemplo, dá para comprar no iTunes. Por exemplo, não sei mais onde mais. Aqui em Israel eu tenho, porque eu comprei o CD eu digo que é pro meu filho, mas é mentira, porque eu comprei antes dele nascer. Mas eu sou um caso de boberices à parte. Ok? Então dá para encontrar essas músicas, dá para comprar o CD ou dá para comprar músicas separadas. E quem mais está aqui fazendo perguntas pra gente? Márcio, então era só essa sua pergunta ou tinha mais alguma pergunta? Márcio? Oi. Não, era só isso mesmo, toda a rabá. Imagina, Bessimha. Odair, tem uma pergunta? Olá, Maia, tudo bom? Tudo bem? Eu quero fazer um comentário. O Google disponibiliza para quem tem iPhone, né, um chamado Google Tradutor. É só a pessoa ir lá no Google Play e baixar esse aplicativo, que é o Google Tradutor. Então, ele pode ser uma ferramenta muito importante para quem quer, por exemplo, aprender as palavras. Eu vou falar uma palavra aqui em hebraico, vou pedir para ele traduzir, só apenas isso, né? Mitsuyan. Né? Quer dizer, ele já traduz a palavra. Excelente. Quer dizer, então, aí tem toda essa questão da grafia também. Então, pode ser uma excelente ferramenta. É só ir lá no Google Play e baixar para esse aplicativo. Agora, quanto a essas músicas aí, Maia, se a pessoa pegar e tiver o teclado em hebraico e digitar no YouTube, ela certamente vai encontrar essas músicas. Sim. Então, e aí era isso que eu queria falar para vocês também. Esses vídeos que a gente está usando, obrigada, Odair. Esses vídeos que a gente está usando, que eu estou usando aqui, foram vídeos que eu fiz, então. E aí, eles estão lá no meu canal do YouTube, que é MS Levin. Eu acho que se vocês procurarem por Maia Levin no YouTube, vocês encontram o meu canal. Eu não tenho certeza absoluta. Mas eu vou colocar essas músicas no meu canal do YouTube. Eu posso mandar para vocês, peraí. Um link, que eu sempre coloco, na verdade, as gravações dos nossos seminários e esses vídeos que eu fiz, eu vou colocar lá. Então, vamos para a nossa última música. Essa última música, ela tem mais ou menos 2 partes. E ela é baseada em 2 versículos de Esther. Não é os versículos completos, tem uns pedacinhos aqui do versículo que estão faltando, mas seria então baseado no versículo de Esther, capítulo 8, versículo 15 e 16. Eu não tenho certeza se na Bíblia Católica são os mesmos versículos. Então, se alguém quiser olhar e me falar quais são os versículos, porque na Bíblia Católica ela tem algumas adições por causa da
a tradução, a Bíblia Católica é baseada na Septuaginta, que é uma tradução grega da Bíblia do hebraico. E, por algum motivo, esses adendos que tem na Septuaginta, nessa versão em grego, não ficou na versão em hebraico, e a versão dos protestantes segue a versão em hebraico. Então, às vezes tem essas diferencinhas assim. Se alguém vê que é um versículo diferente na Bíblia Católica, me fala e escreva aqui. Então, vamos lá. Alguém quer ler, então, esse texto em hebraico pra gente? Pra gente falar sobre ele? Deixa eu ver. Renata, você quer ler? Sim. Então, vamos lá. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב, ומרדכי יצא מלפני המלך וחייר שושן צהלה ושמח. Samecha. Uhum. Samecha. Isso. Mas é da mesma palavra Sameach, ok? Então, vou ler devagarzinho aqui que a Renata leu pra gente. Então, o Mordecai, Yatzá, ele saiu, Milifnei Amelech, da presença do rei. Então, vocês veem que aqui, por exemplo, está escrito Amelech, o rei. Então, esse aqui seria um daqueles casos que eu falei para vocês que tem comentaristas que vão dar uma explicação de por que esse rei aqui pode ser ou o rei Ahasverosh, ou pode ser que esse rei aqui está falando de Deus. Mas é uma interpretação. Se a gente lê mesmo pelo contexto, esse Amelech aqui é rei, está falando do rei Ahasverosh, da história. Bilevush Malchut Va'ateret Za'av. Então, com a veste real, azul celeste e branco. Za'av. Ateret seria esse azul celeste, Za'av. E Mordecai, o Mordecai, Yatzá Milifnei Amelech, saiu da presença do rei. Ve'air Shushan, e a cidade de Shushan, Ta'ala Ve'samecha. Vocês estão vendo que aqui de novo apareceu essa mesma expressão que a gente acabou de ver na nossa música, né? Esse Ta'ala Ve'samecha é a mesma expressão que a gente viu aqui. Cadê? Não? A gente não tinha visto essa expressão? Eu tô ficando doida? Aparentemente. Ah, não, tá aqui, ó, que a gente sim tinha visto aqui no Shoshanat Yaakov. Shoshanat Yaakov, Tsa'ala Ve'samecha. Ok? Então, a mesma expressão a gente tem nessa música aqui também. Então, o Mordecai Yatzá Milifnei Amelech, e o Mordecai saiu da presença do rei. Bilvush Malchut, com a veste real, Va'ateret Za'av. O Mordecai Yatzá Milifnei Amelech, e o Mordecai saiu. Ve'air Shushan, e a cidade de Shushan, Sa'ala Ve'samecha, e ela ficou feliz, então exultou e alegrou, são dois sinônimos. Ok? Tem mais alguém que quer fazer uma... não, tem mais uma parte desse aqui. Vamos ver então quem quer ler essa segunda parte. Cleide, você quer ler essa segunda parte? Não, desculpa, eu queria fazer uma pergunta, mas depois... Tá, eu já vou abrir para pergunta, sem problemas. Eldio, você quer ler essa segunda parte? Pode ser. Vai Rudim, Haitá, Urá, Vesimha, Vesação, Vikar.
Isso mesmo. Então, lá Yehudim, para os judeus, Aitá, eles tinham. Foi isso, Orá. luz, alegria. Orá, na verdade, é alegria também. Uhum. Orá vesimha, que também é alegria. Vesasson, que é outro tipo de alegria. Ikar também é outro tipo de alegria. Então, na verdade, a gente tem que ir traduzindo assim com sinônimos ou tentando pegar algum tipo de nuance. Então, lá Yehudim Aitá, para os judeus, tinha Orá, felicidade, Vesimha, alegria, Vesasson, regozijo, Vaikar e honra. Ok? Então, vamos ler todo mundo junto. Vocês podem abrir os microfones. E aí a gente vai ouvir essa música, então. O Mordechai Yatzá. Mordechai Yatzá. E a última parte, que é La Yehudim Aitá. Orá, Vesimha, Vesakon, Vikar. Vamos lá, então vamos escutar a música. Eu vou primeiro fechar o microfone de todo mundo para a gente poder só escutar. E aí a gente vai cantar a música, ok? Ok, então vamos escutar aqui de novo. Vamos lá. Milifnei Amelech. Muito bom. Muito legal. Percebi agora que a gente estava cantando. Eu vou corrigir uma coisa para vocês. Eu peço desculpas que eu fui no automático na hora que eu estava traduzindo. E eu traduzi com o versículo. Só como eu falei para vocês, tem uns pedaços faltando do versículo. Então, o que está escrito aqui é: o Mordechai Yatzá milifnei Amelech. Então, Mordechai saiu da presença do rei. Bilivush Malchut, com as roupas reais. Bom,
com a veste real, Ateret Zaav, e com a coroa de ouro. Coroa de ouro. É que o versículo inteiro fala com a veste real, azul e branca, e com uma grande coroa de ouro. Então, na hora que eu fui traduzir, eu traduzi já o versículo que tinha na minha cabeça, não o pedacinho da música. Era Ok? isso que eu ia perguntar a respeito do Zahav, com relação ao ouro de Zahav é Yerushalayim Shel Zahav. Porque Isso. você falou branco, eu falei, você tem alguma coisa a ver com Zahav de ouro? Não, eu percebi na hora que eu estava falando com vocês, eu percebi que eu tinha feito alguma coisa errada, e aí na hora que a gente ouviu a música, eu percebi que eu queria cantar como era no versículo. E aí eu falei, tá, entendi meu erro. Então a minha pergunta já foi respondida. Ok, foi isso. Então eu peço desculpa para vocês, tem essa correção, ok? Bilvush Malchut é a veste real e Ateret é a coroa, Zaav de ouro. É que o versículo inteiro, se vocês olharem, em Esther 8:15, o versículo inteiro ele fala: e o Mordecai saiu da presença do rei com a veste real azul, celeste e branco, e também com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. Eu estava com isso na cabeça quando eu estava traduzindo. Ok? Então, antes de eu abrir para a gente fazer questões, então vamos cantar as 4 músicas que a gente viu hoje. Eu vou abrir aqui. A primeira era aquela, vocês se lembram do Mishe Nichnas? Mishe, Mishe, Mishe. Então, o Márcio vai ajudar a gente aqui. Acho que vocês já tiveram um treco cantando. Então, vamos lá. Então, a primeira era aquela que a gente tinha... Opa, eu fechei de todo mundo ao invés de abrir. Aqui. Mais boa viagem. Tá bem? Tá bem? משנכנס אדר מרבי בשמחה משנכנס אדר מרבי בשמחה. Fala acabado de curar para todo mundo. Vamos lá. A música que a gente tinha aprendido, vocês se lembram? Era aquela Hag Purim, Hag Gadol, La Yehudim. Renato ensinou pra gente, que também tem uma versão que é La Yeladim, para as crianças. Então vamos lá. Segunda música.
Fala acabado, muito bom para todo mundo. Exato, para todos. A gente tinha visto aquela música do Shoshanat Yaakov. Então, vamos ver. A gente viu do versículo muito bom, muito bom. Yofi, muito bom. Pera. Não consegui enxergar nada com isso aqui. Muito rápido. É isso. Bom, eu vou colocar então no meu canal lá do YouTube que eu passei para vocês o link, o MS Levin, vocês podem procurar lá. Eu vou colocar esses vídeos lá. Eu vou abrir agora rapidinho pra gente, para vocês fazerem então as nossas perguntas finais. E aí eu coloco de novo, se vocês quiserem cantar mais um pouco, eu coloco, antes de eu ir embora, eu coloco os vídeos de novo. Então, só para falar para vocês, eu espero que vocês tenham percebido, tem várias coisas que no hebraico a gente consegue perceber, que em português às vezes não faz tanto sentido, mesmo nas músicas que a gente vê, a gente não falou tanto de versículos hoje, mas várias vezes a gente consegue ver em nomes, especialmente em nomes, por exemplo, o nome de Esther, já que a gente está falando de Purim, que tem um significado em hebraico. Quando a gente fala Esther em português, apesar de ser um nome bonito, a gente não escuta de imediato esse significado. E Esther, então, tem a ver com algo que está oculto. E se a gente realmente lê a Bíblia pensando na Esther, talvez com essa nuance, a gente consegue entender a história de outra maneira. Eu fiz uma aula já com vocês sobre os nomes no livro de Ruth também, que, nossa, é outra coisa. Então, mandei para vocês aqui um link. Sei que tem vários alunos nossos aqui hoje, então eu desejo para vocês sucesso nos estudos de hebraico de vocês. Quem quiser saber mais sobre os nossos cursos de hebraico, pode entrar nesse link que eu mandei no chat. Eu vou abrir agora, então, para as nossas perguntas finais, ok? Então, Renata, você tem uma pergunta? Não, é isso adiante.
Ah, ok, sem problema. Deixa eu ver quem mais está aqui. Cleide, tem uma pergunta, um comentário? Assim, é Merdói, né? Que acompanhou Esther junto ao Mordecai. rei, Mordecai, isso. Ele era um sacerdote ou era um conselheiro espiritual dela? No texto mesmo a gente vê que ele fala que ele é tio dela. A gente entende disso algumas vezes. Isso é usado para falar que ele é um marido. Pela tradição judaica, ele é marido dela. E é isso, ele seria o marido dela. Por isso essa... Mas ele não é um sacerdote. Em nenhum momento do texto a gente entende que ele é um sacerdote. Deixa eu ver quem mais está com a mão levantada aqui. João, tudo bem? Sim, Morá. A minha questão foge um pouquinho, deixa assim para agora, mas tem a ver com algo que foi dito no início, eu acho que no meio do seminário. Eu não sei se eu posso tratar contigo agora. Pode ser? Vamos tentar. Mata o mer. בעברית בבקשה. מה אתה אומר? שלום לכולם. אוקיי. שלום לכולם? שלום לכולם. מה זה? מה זאת אומרת? מה זה? כן. מה זה? שלום לכולם. שלום? מה זה שלום? que é שלום? עולה. עולה. נכון, עולה. לכולם. Isso. Le é uma preposição. כן. וכולם, מי זה כולם? Todos. אז מה זה שלום לכולם? Então, eu penso que quando os pastores falam Shalom Lachem, eles deveriam dizer Shalom Lekulam. Lachem não está totalmente errado. Mas... Não, na verdade, Shalom Lachem é como a gente fala em hebraico, é que é um pouco mais sério, gente. Eu minto a minha idade aqui para se parecer um pouco mais nova, mas eu não falo Shalom Lachem. É verdade. Pior de tudo, quando você começa a mentir a idade depois de um tempo, é que quando você vai, por exemplo, no médico, ele pergunta a sua idade, aí sempre sai a idade errada primeiro. Então, mas Shalom Lachem é como a gente falaria oi para vocês. Eu chego então em casa, minha família está toda na sala, falo Shalom Lachem, oi para vocês. Agora, quando eu posso chegar então e falar Shalom Lekulam, oi para todo mundo. Eu posso entrar aqui na aula e falar Shalom Lekulam, oi para todo mundo, olá para todo mundo. As duas formas estão certas. Esse Shalom Lekulam é um pouco, vamos dizer, eu usaria Shalom Lekulam. Shalom Lachem já é um pouco mais sério. Ok. Muito obrigado. Okay. Imagina, João. Jefferson, está com a mão levantada? Essa é uma pergunta? Só uma curiosidade. Eu gostaria de saber se é você que dá as aulas de hebraico bíblico. Eu dou aulas de hebraico bíblico, sim. A e-teacher tem vários professores, na verdade. E de verdade, eu ainda não voltei a dar aulas. Eu saí de licença maternidade há 5 meses atrás. E eu já voltei para vocês para os seminários, mas eu ainda não voltei a dar aulas. Mas a gente tem vários... De volta? Por enquanto eu tô com meu neném em casa. Desculpe, eu gosto muito de vocês, mas ele é tão fofinho, gente. No momento ele é minha prioridade. Ok? Não, talvez sim, mais para setembro, outubro, pode ser que eu volte, mas não nada muito próximo. Maria, tem uma pergunta? Professora, até que enfim eu consegui conectar aqui. Eu gostaria de saber se as musiquinhas cantadas podem ser comparadas às marchinhas de carnaval aqui do Brasil. Com certeza, podem. São músicas folclóricas. Sim, marchinhas de carnaval, então. E eu não consegui saber, a senhora falou das fantasias. Porque saiu do ar. Eu vou falar rapidinho das fantasias. Mas a ideia das fantasias é que tudo no livro de Esther parece uma coisa, mas de verdade é outra. Então, no livro de Esther também, por que a gente se fantasia? Que
Agora eu pareço alguém que não sei quem sou, assim, uma mascarada, mas por baixo tá a Maia, de verdade. E a mesma coisa acontece no livro de Esther. Por baixo tá... A gente vê coisas que parecem, por acaso aconteceu isso, por acaso aconteceu aquilo, por acaso. E, de verdade, tinha ali um dedo de Deus na história, alguma coisa assim. Mas as fantasias, elas têm a ver com pessoas ou acontecimentos? As vestimentas as fantasias é para mostrar isso. Que eu tô fantasiada, não sei, ano passado eu me fantasiei aqui de vocês de princesa. Parece que eu sou uma pessoa charmosa, mas de verdade eu não sou. Essa é a ideia, que a fantasia é uma máscara, você vê uma coisa, você tá achando que é isso, mas por baixo é que tá a realidade. Ok, então, obrigada. Ok? Ó, pra vocês verem, esse aqui, olha só que gracinha que A fofura. É a fofura da mamãe. Então vamos lá. Essa aqui é a Maria Inês, falei com a Maria Inês. Márcio, tem uma pergunta? Tem sim. Então nós estamos no mês de Adar. E ele começa e termina quando? Ele é de acordo com os meses? Ele é de acordo com os meses, em geral, fevereiro ou março. Eu falei sobre isso há algumas semanas. Você pode ver, eu fiz uma aula sobre isso, que o mês hebraico é pelo calendário lunar. Então, ele não adianta, que não tem uma correspondência sempre. Entendi. Então, não tem uma data certa para iniciar e terminar. Não. Entendi. Porque ele... Ok? Em geral, é isso. Fevereiro e março, mas não é 100% assim. Cada ano cai num período diferente. Sandro, tem uma pergunta? Imagina. Se você voltar da aula, você é o primeiro aluno, né? O próprio professor, tá? Ok, eu achei uma foto aqui do gordo menor. Esse é o gordo menor. Lindo. Ó, tá vendo? Então, gente, não tem como, ó. Desculpa, eu gosto muito de vocês, mas tem como largar uma coisinha dessas? Não tem. Morá, você é excelente. Atmetsuyam. Toda, Sandro. Sheila, tem uma pergunta? Peraí, calma, gente. Eu entrei atrasada, mas peguei tudo bem, obrigada. Ok, imagina. Então, peraí, deixa eu ver. Sandro, tinha uma outra pergunta? Está com a mão levantada? Ana, eu esqueci de baixar a mão. Perdão, toda. Ok, não, sem problemas. William, está conseguindo ouvir a gente? William? Não estou conseguindo ouvir o William. O William reclamou comigo também que eu não conseguia falar com ele, mas eu não consigo te ouvir, William. Ok, Antônio, tem uma pergunta? Também não estou conseguindo. Ok, então eu vou colocar de novo para vocês. Eu estou com a mão levantada aí faz hora. Oi, Elgin, então fala. É só questão alguém falou que parece com o carnaval por causa das máscaras e tal, não tem nada a ver com isso para os judeus, porque para os judeus isso foi alegria, luz, né? E regozijo. Então, para o judeu, uma festa, comemoração aos grandes milagres que Deus fez ao seu povo, né? Não é como as pessoas pensam aí que vai ser como carnaval, comparado. Não tem nada a ver. Essa coisa das máscaras tem um pouco a ver, não? Não sei. Eu não sei qual é a origem do carnaval. Pode ser que hoje em dia o carnaval já não tenha mais a ver com Purim, mas pode ser que a origem tinha a ver. Eu não tenho certeza. Então, eu vou colocar para vocês as 4 músicas de novo, para vocês cantarem, e depois eu vou sair, tudo bem? Então, uma boa semana para vocês. Em hebraico, a gente fala Purim Sameach. Espero que vocês tenham gostado, então, dessa aula de hoje. Eu queria ter feito uma coisa mais divertida. Eu gostei que vocês participaram. E se tiverem alguma pergunta que eu não tive tempo de responder, vocês podem me mandar um e-mail para o hebraicobiblico@teachergroup.com. Tudo bem? Então, uma boa semana para vocês. Eu vou colocar as músicas para a gente agora.